Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, todos sejam bem-vindos aí ao nosso podcast Direto no Assunto. Hoje nós temos aqui um convidado, uma das pessoas mais requisitadas no comércio exterior, na área logística. Ele é formado em comércio exterior e administração de empresas. Ele é professor de logística, também é professor de comércio exterior, consultor comercial de transporte rodoviário internacional, trabalha no segmento há mais de 34 anos. E eu estou falando dele, claro, o meu amigo, meu parceiro, meu camarada, Ed Carlos. Ed, seja muito bem-vindo ao podcast. Fique à vontade, espero que sinta-se em casa. Obrigado, Luiz, pela oportunidade, pelo convite, né? Vamos fazer sim um bate-papo bem interessante, né, sobre um tema que a gente está abordando aqui de forma inicial, né, e espero que todos vocês gostem, é muito interessante, então vamos para a primeira edição, né, Luiz, do nosso podcast chamado DNA, né, Direto no Assunto, e eu espero que todos vocês gostem, curtam bastante, tá bem? Não me conhece ainda, eu me chamo Luiz. Sou Luiz Nava, eu trabalho com recrutamento e seleção, trabalho na área de RH há vários anos. Também sou professor de RH e recentemente eu lancei um livro, a biografia inspiradora de um profissional com deficiência. E por falar em deficiência, esse é um dos temas na qual nós vamos entrar hoje, né, Ed? Nós vemos bastante aí empecilhos, tanto na área de recrutamento e seleção, em carreiras e tudo mais, e o Ed, com a sua expertise no comércio exterior e tudo mais, ele tem algumas questões em pauta aí, né, Ed? Sim, perfeito, Luiz. Vale destacar também, eu quero até falar um pouquinho de você, né, também, você já falou das suas formações, né, da sua parte profissional, mas eu queria também citar aqui, até para o pessoal que está assistindo a gente também, né, conhecer. Luiz, além de escritor, analista e professor de RH, formado em gestão de RH, com pós-graduação em gestão de RH, com ênfase em treinamento e desenvolvimento, e também COC educacional, MBA em gestão de remuneração e carreira, gestão de pessoas, departamento pessoal, executivo em COC também, e desenvolvimento profissional, e cursando licenciatura em sociologia também. Então, nosso amigo Luiz aqui, ele realmente é bem entendido do assunto, né? Eu até brinco com ele e falo que ele é uma enciclopédia do RH, né? Quando eu tenho dúvidas, inclusive, eu sempre recorro ao Luiz. E Ed, nós falamos aí de recrutamento e seleção, de pessoas com deficiência. Como é que hoje você acha que o mercado, na sua área de logística e comércio exterior, como é que funciona isso? Sim, Luiz, a gente tem bastante, né? A gente vê muitos anúncios, né, e tudo mais. Eu vejo algumas pessoas tendo essa inserção, né? Mas eu também vejo as pessoas questionarem muito, né, da dificuldade, da questão de ter realmente a vaga. Muitas vezes a gente vê que tem ali a vaga, né? O pessoal se candidata, mas não tem retorno. A gente vê que isso ocorre muito, né, nas grandes companhias, e a gente vê que é uma coisa que é pouco difundida, né, entre as empresas de médio porte, quem dirá para as de pequeno porte, né? E a gente sabe que no Brasil, Luiz, a gente tem uma média, segundo o IBGE, de 18,6 milhões de PCDs, né, o que equivale a 7,3%, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa quantitativo, né, de pessoas, e também é interessante também para a gente até explicar para o público também como que eles entrariam nessa cota PCDs, né? Porque às vezes é um tabu, um mito para as pessoas, né? Se você puder falar sobre isso, é interessante. Sim, a pergunta muito aderente aí ao tema. Obrigado pela pergunta. Aliás, todas as empresas, ela tem aí sim uma cota de PCDs a serem concluídas, né? Dependendo da quantidade de colaboradores dentro da empresa, isso gera de 2 a 5% de colaboradores no montante, tá? Então a pessoa fala, poxa, mas uma empresa X de grande porte, um exemplo para vocês entenderem melhor. Uma empresa X de grande porte, ela tem 5 CNPJs. Ela contrata os PCDs no total do CNPJ 1 ou daquele montante de CNPJ? Muito boa pergunta, porque as pessoas confundem muito isso, porque nesse tipo de cálculo é feito com jovens aprendizes. Os jovens aprendizes, eles são contratados por cada CNPJ, por cada montante de CNPJ. Agora, as pessoas com deficiência, não. Então, nós temos uma empresa que ela tem 5 filiais e ela soma ali 5 mil pessoas. A nível Brasil, tiram-se 5% de pessoas com deficiência para trabalhar naquela empresa, naquela
nas localidades da dependência daquela empresa. E a sua pergunta foi muito bacana, porque, de fato, até existem vagas. Até existem. É triste falar dessa forma. Por que até existem? Existem as vagas, contudo, Ed, elas não são propícias aos cargos das pessoas com deficiência. Então isso é muito complicado. Hoje, no dia de hoje, é dessa forma que funciona. Perfeito, Luiz. E, Luiz, até pra gente, né, pegar esse gancho, como que a gente pode considerar, por exemplo, a pessoa PCD? Explica pra gente também, até pra gente saber, pro pessoal que tá assistindo a gente, de repente, qual deficiência, como que entra, quem avalia isso? É interessante também, né, a gente saber, às vezes a pessoa ela tem alguma questão PCD, muitas vezes ela não sabe, né? Então você dá um spoiler pra gente aí, como Claro, que é isso, por favor? Muito bacana. Aliás, quem avalia? O médico do trabalho. Então, o médico do trabalho lá daquela empresa, ele consegue avaliar e de fato constatar se aquele candidato ele é uma pessoa com deficiência ou não. Por exemplo, pessoa que tem uma visão monocular, ou seja, aquela pessoa que não enxerga de um olho. Esse é o monocular. Esse também se enquadra na cota de leis de pessoas com deficiência. Esse entra também. E assim, né, o auditivo, o nanismo, cadeirantes. Então, tem inúmeros, mas ainda assim, Ed, é muito complicado nós vemos pessoas, digamos assim, um cadeirante, por exemplo, ocupar uma cadeira de gestão numa empresa. Isso é muito difícil. Treinamentos em empresas, eu não vejo pessoas cadeirantes, por exemplo, adquirirem um cargo de confiança. Uma gestão, uma supervisão, uma gerência, eu não vejo. Entendi, Luiz. Luiz, aí uma dúvida que eu tenho também. As empresas, elas cumprem as cotas PCDs? Tem algo que realmente obrigue, né, as empresas a cumprirem? Elas prestam alguma conta, por exemplo, ao governo, alguma coisa do tipo? Tem algo que as obrigue a ter essa cota cumprida ou não? Sim, sim. Todas as empresas que passam ali, tanto de pequeno a grande porte, ela tem uma somatória de 200 colaboradores, por exemplo, ela já entra com 2% em cima daqueles 200. Então faz a conta em cima dos 200, 2%, aquele X é de pessoas com deficiência que tem que ter naquela empresa. Agora, as empresas, muito boa essa pergunta, as empresas estão cumprindo com isso? Umas sim, outras não. Eu já recebi propostas de empresas, eu apenas dar a minha carteira de trabalho para eles registrarem como salário mínimo e eu não precisar ir até a empresa, não precisar trabalhar na empresa. Não é home office, não é isso. Para que isso? Apenas para que aquela empresa X, ela cumpra a cota para o Ministério do Trabalho, que é uma vergonha isso. E, inclusive, eu conheço pessoas com deficiência que nós fazemos essa troca e, de fato, Ed, existe, cara, ainda. Hoje, existe empresa que tratam as pessoas com deficiência dessa forma. Que é um absurdo, né, Luiz? Muito absurdo. Eu não sou uma pessoa leiga, sou um profissional da área de RH, sou professor de recursos humanos e as propostas que eu recebo são absurdas. Porque o que dá a entender, Ed, que os recrutadores, eles nem leem o currículo da pessoa quando chega lá. Profissional PCD. Eles nem abrem, a impressão que dá é isso. Porque as propostas que vêm, eles não avaliam o currículo. Eles não abrem, eles não leem sequer o currículo para saber que área que esse candidato, essa pessoa com deficiência, ela está apta a trabalhar. Eles simplesmente pegam a pessoa com deficiência e colocam numa localidade que está aberta. Ou seja, no estoque, ou seja, não interessa. Menos na área dele, que eu acho um absurdo isso. Isso gera um absenteísmo, um turnover grande, né? Sim, com certeza. E, Luiz, até pegando esse gancho, quais são os cargos mais ocupados pelos PCDs, né, hoje em dia? Eu acredito que, assim, como você comentou, a gente não vê hoje um PCD numa coordenação, aí fica aquela questão, será que eles têm um aporte? Será que a empresa dá esse aporte, estuda, se gradua e faça alguma coisa do tipo? Ou realmente eles acabam aceitando até por uma questão de necessidade, né, de mercado, ele precisa se manter? Como que você vê isso? Quais são os cargos mais ocupados deles hoje? Vocês entenderam a pergunta do Ed? É por isso que não é à toa que ele é professor, tá vendo? Olha a pergunta mega inteligente desse rapaz. Gente, e de fato é isso. Ed, pasme, de fato é auxiliar, assistente. Quando uma pessoa com deficiência ela chega num cargo de analista, ela já está incomodando. Essa é a verdade.
É como se fosse o topo do limite dela. Exatamente. Um negócio pra você, cara, aconteceu comigo numa empresa em 2017. Eu era de um jurídico de uma empresa e eu já tava há algum tempo nessa empresa. E eu falei pro meu gerente na época, eu falei, poxa, eu preciso tanto de um aumento, eu tô tanto tempo aqui já. Aí ele falou assim, ó, a pessoa, desse jeito, a pessoa com deficiência, o aumento dela é o salário mínimo mais 30%. Esse é o teto que nós pagamos. Ou seja, o salário mínimo mais 30%. Cara, você percebeu? O salário mínimo mais 30%, esse é o teto que nós pagamos para uma pessoa com deficiência. Por quê? Será que a pessoa com deficiência ela não tem a mesma capacidade que uma outra que não tem a deficiência de exercer aquela função? Será que as empresas enxergam ainda dessa forma? Eu não consigo entender direito isso, sabe, Ed? Sim. Mas respondendo sua pergunta, não. Eu, nesses longos anos que eu tenho aí de profissão, de conhecimento com algumas empresas, eu só conheço pessoas de patente como advogados, que eu tenho vários amigos advogados PCDs, eles se graduaram e saíram da empresa na qual eles trabalhavam para construir o próprio escritório deles, porque dentro da empresa o cargo máximo era assistente. Sim. Que é um absurdo. É um absurdo mesmo. Luiz, uma outra questão, até pegando esse gancho, né? PCDs graduados, eles têm uma maior facilidade de se alocar no mercado de trabalho, porque a gente, desde pequeno, a gente tem aquela cultura, né? Estude, se forme, tenha formação. No caso dos PCDs, essa cultura, eles podem estar estudando, mas eles não conseguem, de fato, conseguir um emprego, muitas vezes na área e muitas vezes com o tanto que eles estudaram, né? Como é que é essa relação? Existe essa dificuldade, né, ou não, deles conseguirem um emprego, eles estando mais graduados? Sim, existe. Tem um certo conhecimento, tem algumas formações. Eu já recebi propostas de emprego para ser auxiliar. Eu já estando em outro nível, outro patamar. E numa entrevista que eu tive há pouco tempo, há poucos dias, aliás, o entrevistador do RH, ele falou para mim dessa forma. Luiz, a posição para pessoas com deficiência aqui na empresa é auxiliar. Então, nós não contratamos pessoas com deficiência para outros cargos, ou seja, para analistas, supervisão, coordenação. Eu indaguei, mas por quê? Mas isso é uma política interna. Então, ele entra aqui, ele quis dar um somebody love, né? Ele entra aqui no cargo de auxiliar e dentro da empresa ele vai se graduando como se fosse uma academia, um karatê, sabe? Porra, não faz sentido. Candidatos externos, ou seja, aquelas pessoas que estão procurando vaga, têm muito conhecimento, que são bons no que fazem. Por que eles não podem ser um gerente, um coordenador, um analista júnior, pleno ou sênior? O que a empresa impede? Qual é o empecilho para isso? Ele não soube responder. A única coisa que ele soube responder é que entra aqui auxiliar e vem se graduando. Que pra mim é ridículo uma resposta dessa. Mas ainda existe. A gente vê, Luiz, nas grandes companhias, né, que a gente não vê os gerentes. A gente não vê gerentes realmente PCDs. A gente, ou se de repente tenha, né, alguma deficiência, algo muito leve, que talvez não seja perceptível, né? Tem esse detalhe. Sim. Mas na grande maioria, realmente, a gente não vê essas oportunidades surgindo para eles, né? Isso é uma grande verdade. Deixa eu pegar o gancho aqui, inclusive, eu achei muito interessante. Ó, Ed Carlos, mais de 34 anos no ramo de logística, comércio exterior. O cara conhece tudo da área, ele conhece muita gente. E ele fala para nós aqui que, de fato, nesse tantos anos de conhecimento e experiência, você aí do outro lado, ele não viu um gestor, um gerente, um supervisor, nada, um cargo de confiança, uma pessoa com deficiência. Por que ainda no Brasil existe esse tipo de coisa? Não, realmente não dá. Eu conheço alguns que trabalham em algumas empresas, Luiz, e são cargos, óbvio, né, de trabalho, de responsabilidade, mas como se fossem trabalhos braçais, como, por exemplo, trabalhos financeiros, registro de documentos, né? Arquivos. Então você vê muito isso, mas você não vê realmente... eu não vejo como um supervisor, como um coordenador de departamento. Uma gerência piorou, né? Então, aí você começa a ver, e assim, até mesmo em escolas e universidades, né? Que, óbvio, a gente não vai citar nomes, mas que a gente já frequentou, que a gente conhece, e a gente vê que realmente não tem. Aí quem que você vê? Você vê, por exemplo, o
o assistente geral, né, carregando um carrinho pela faculdade, carregando um carrinho, e você vê ele com uma certa deficiência, você vê a pessoa que ajuda aquele serviços gerais, você não vê nem na área de TI, né? Exatamente. Que é uma área muito bem falado. Que é uma área que, por exemplo, né, um PCD, por exemplo, um cadeirante, ele pode atuar. Fácil. Mas você não vê realmente. É como se tivesse uma limitação, é como se tivesse um certo preconceito até das empresas, Luiz. Eu não sei se de repente nem avaliar o candidato, que a gente sabe que as empresas avaliam pouco os candidatos hoje, e de repente eles já começarem a polir, né, essas opções realmente de você ter um PCD. Será que o PCD vai dar conta? Será que eu estou contratando para dar conta? Será que vai suprir a necessidade dos departamentos? Isso é o que a gente percebe, né? Pelo que a gente vê quando a gente vai realmente nas empresas. Você vai numa empresa, numa indústria qualquer, você vê as indústrias, por exemplo, elas têm mais cotas PCDs, mais pessoas PCDs, mas eu acho que dependendo da função, eu acho que dá um entrave, muitas vezes eles não abrem para isso. Exatamente. Cara, muito bem colocado, parabéns, foi sensacional essa colocação do professor Ed Carlos, e eu estava com meu filho, inclusive, esses dias no mercado, esses mercados grandes aí, né, para compra e tal, e eu vi um rapaz, cara, ele carregando esse, você falou dos pallets, ele carregando os pallets, Ed. E eu tava com meu filho, eu falei, ó, filho, ele com os pés, você via que ele tinha uma deficiência, ele tinha uma dificuldade muito grande de puxar aquele pallet. Sim. Ele tinha problema visível nos 2 pés dele. E eu falei, ó, filho, tá vendo? É isso que o pai fala. É exatamente isso. A pessoa com deficiência, ela não é vista como profissional. Ela é vista como tapa-buraco. Sim. Infelizmente é isso. Eu trabalho no ramo 98. Eu trabalho como cotista, que eu acho ridículo isso. Desde 98, as empresas só me contratam como pessoa com deficiência. E até o salário é diferente. Era justamente isso que eu ia te perguntar, Luiz, se tem uma diferença salarial, né? Porque em tese, se você analisar, você vai estar fazendo o mesmo trabalho, a mesma função, né? Não faz sentido você ter uma diferença salarial. Mas o que a gente nota é que existe uma diferença salarial muito grande, né, entre o funcionário, né, e mais o funcionário PCD. Absurdamente, isso aí é muito claro. Aliás, tem alguns sites aí que você entra para consultar. Você é gestor, você fala, poxa, eu preciso contratar um assistente fiscal. Aí você entra lá, digita assistente fiscal e o salário dele. Já aparece ali a sua região, você coloca lá Arujá, São Paulo, Osasco, enfim, aparece o salário daquela área. Aí você rola lá pro finalzinho dessa página, tá assim, salários, pessoas com deficiência. Aí você coloca esse mesmo cargo e você vê uma diferença absurda. Você fala, num site um negócio desse, como pode? Por quê? Mas por que essa distinção? Sabe, isso é uma coisa que ninguém consegue explicar. Você entra dentro de uma empresa, eu vejo isso. Trabalhei em remuneração há bastante tempo e, de fato, a gente vê pessoas com deficiência que tá ali 11, 12 anos na mesma função. Poxa, e o salário dele? Ele tem um salário. Pô, mas ele tem 12 anos, 10 anos na mesma função, o salário dele é bom. É bom. É bom por conta do dissídio, daquilo que as empresas são obrigadas a pagar todo ano por conta de cada convenção. Mas você não vê um mérito, um enquadramento, uma promoção, isso você não vê. Não é um aumento por meritocracia, né, Luiz? Não. Aí é um aumento realmente obrigatório, sindical, exatamente. Né? Ele só entraria no enquadramento salarial do assistente fosse R$1.000, só que o salário desse cara que trabalha na empresa tá R$800. Aí ele entraria como enquadramento, o R$200 de aumento e o dissídio. Mas se ele já está enquadrado, a empresa faz o quê? Ela paga apenas o dissídio. Mas raramente você vê uma pessoa com deficiência que tem um mérito, que tem uma promoção significativa pelo bom desempenho dele e pela performance. Você não vê. E Luiz, isso faz até o próprio PCD ele ver que ele não está sendo reconhecido e ele buscar outra alternativa, outras empresas, né? Isso, de certa forma, deixa ele desgostoso com a empresa, como qualquer outro funcionário, mas vai passando os anos, né? Não vai tendo uma promoção. Aumentos apenas de dissídio faz com que ele busque
que outra. Mas aí que tá, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, talvez até pai, irmão, que tem algum conhecido que tem alguma deficiência, que já ouviu isso, inclusive, Ed. Ele trabalha, vamos supor, ele trabalha na sua empresa. Você paga R$1.000 pra ele. Só que ele já tá ali há muito tempo com esses R$1.000. Ele vai pra empresa do Carlos para ganhar 1.050. Ele sai da sua empresa por causa de R$50. E ele vai sair. Por quê? Porque lá ele não se sente valorizado, mesmo que ele tenha um bom destaque, uma boa performance. Sim. Ele tem um desenvolvimento sensacional, é um cara que estuda, é um cara... Mas ele tá vendo que ali os muros pra ele estão fechados, selados. Ele vai sair, ele vai pra uma outra empresa por conta desses R$50. Ele vai sair. Sim. Esse é o problema. Só que ele vai continuar pulando de empresa em empresa até quando? Até ele ser valorizado? E quando que ele vai ser valorizado? Sim. Por que estamos esperando tudo isso acontecer para valorizar uma pessoa com deficiência? Faz todo sentido, Luiz. Ou seja, né, Luiz, eles não têm um aumento salarial, uma promoção iguais aos demais, né? Então, fica até uma pergunta. Imagina o PCD, né, pessoal? Ele tá nessa situação e ele tá vendo os companheiros de trabalho dele serem promovidos e ele acaba não sendo. Até isso eu falo que é desmotivante, né, Luiz? Sim. Então, ele tá indo, ele não vai mais com aquela gana que ele tinha antes de ir para trabalhar e vai se desmotivando cada vez mais. E talvez, assim, para a empresa não ter aquela rotatividade, aquele turnover, porque a empresa perde. Toda vez que qualquer empresa ela tem uma rotatividade muito grande, no final do ano, quando fazemos aquele cockpit de quanto a empresa perdeu, jogou no lixo, dinheiro entra nesse turnover. Por quê? Entra exame médicos, entra 30 dias sem uma pessoa naquela vaga para fazer aquela função, para fazer a máquina girar. Sim. Então, tudo isso é perda. Chega no final do ano, a empresa ela perdeu em torno de 200 a 300 mil. Se é uma empresa de grande porte, ela perde muito dinheiro por conta disso. Mas você é uma pessoa sem deficiência, você teve um aumento significativo de 15%. E para eu não ficar triste, a empresa vai me dar um aumento significativo de 2,7%, sabe? Absurdo. É bacana isso, mas eu vou dar esse aumento para ele, mas ele vai ficar contente e não vai embora. E é assim. É como se eu vou te dar isso aqui para um cala-te-boca, né, Luiz? Isso. Para você ficar tranquilo, o outro teve aumento de 15%, mas eu vou te dar um 2%. Você também ganhou aumento, e não esqueça disso. Exatamente. Mais ou menos isso. E Luiz, agora me tira uma outra dúvida. Dentre a tua experiência, quais são as maiores dificuldades para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade? Como que você vê isso hoje? Inclusão de pessoas com deficiência. Cara, isso aí, nós vemos bastante empresas aí, por exemplo, que não tem um ambiente para um cadeirante. Uma empresa nunca contratou um cadeirante porque não tem nada ergonômico ali para ele. Não tem uma copa adaptada para ele. Não tem um banheiro, gente, adaptado para um cadeirante. Esse é um dos pontos. Eu sou monocular, mas tem pessoa que é 100% visual. Uma empresa não tem nada, não tem um software, não tem nada para aquela pessoa deficiente, sabe? Mas para pessoa que é surda, nós temos. O que você tem? A gente coloca ele lá... Temos trabalho para ele. A gente coloca ele lá para vigiar o pátio, a gente coloca ele para contar os arquivos. Olha que bacana. Tipo, a empresa, isso é sensacional. E você não vê, né, Luiz? Uma pessoa PCD, você não vê ela hoje, por exemplo, na recepção de uma empresa. Né? É um trabalho que, por exemplo, poderia estar na recepção, estar recepcionando as pessoas, direcionando, e você realmente não vê. Entre das empresas que eu costumo visitar e tá indo, eu não vi até hoje ainda um PCD numa recepção. Eu trabalhei numa empresa de aviação lá em Congonhas, passei um tempo lá bem considerável, e eu vi advogado com OB e tudo em exercício, o cara carregando malas. E eu falei, poxa, mas você tem uma... Cara, que bacana. Mas ainda não tinha oportunidade. Você tá com tempo aqui? Poxa, eu tô há 5 anos. 5 anos! Que coisa. E quanto tempo você é advogado? Eu sou advogado há 4 anos. Você vê, e o cara entusiasmado esperando aquela oportunidade daquela empresa. Mas ali, 5 anos? Em 5 anos não foi um advogado que subiu de cargo, não teve um rollout, não teve nada, não aconteceu nada demais, sabe? Enfim, é muito estranho. Mas é isso. E pegando o gancho, né, Luiz, nesse assunto, por que as pessoas com deficiência ainda enfrentam tantas dificuldades para conseguir emprego? A gente sabe que é bem difícil elas conseguirem a promoção, mas por que elas têm tantas dificuldades? Esse é um outro tema muito, muito forte, assim, porque, Ed, por que elas encontram tantas dificuldades para conseguir emprego? Primeiro, por conta de, nós sabemos, sim, tem esse outro lado também,
que não pode ser romantizado. Tem inúmeras pessoas com deficiência que ela sabe, saiu dessa empresa X, ela consegue entrar na empresa Y. Pra ela não tem problema. Mas aí é que está. Ela vai entrar nessa outra empresa da mesma forma e no mesmo cargo que ela saiu da empresa anterior. Caramba. Porque ela não tem estudo, ela não se preparou para aquilo. Então, esse é um dos empecilhos. O outro empecilho é uma pessoa que tem uma deficiência, que ele já é um cara, já não é júnior. Já é um cara pleno, sênior, já é um cara que tem um cargo de gestão, já é um cara que sabe das suas leis, já é um cara que senta na mesa, no computador, e ele vai destrinchar tudo que tem para fazer. Esse é um outro nível. Só que as propostas que chegam para esse candidato são absurdas. Se o cara ele é um analista sênior, por exemplo, chega uma proposta para ele de assistente, para ganhar 4.500 a menos do que ele ganhava, entende? Tá. Então fala, poxa, mas o cara ele era um coordenador, Ed. Olha só aqui, o cara ele era um coordenador de TI, por exemplo. E o salário dele é em torno de 9 mil reais. Só que ele, por algum motivo, ele se desligou daquela empresa, tá no mercado de trabalho, e as propostas que ele recebe é isso. Ó, tem uma vaga de assistente como você é PCD, como você é PCD, eu tenho vagas de assistente administrativo, ó, o salário é 2.200, vê se faz sentido pra você. E aí? Não faz nenhum, né? Não, e o recrutador ainda pergunta, vê se faz sentido pra você. Gente, pelo amor de Deus, onde é que vocês estão andando, cara? Que planeta que vocês estão vivendo? Porque não faz sentido. Eu não conheço uma pessoa com deficiência, Ed, que não reclame de seu salário ou da sua gestão. Não conheço. Imagino, cara. E Luiz, então até falando sobre gestão, né? Os PCDs, eles têm autonomia na área, né? Como é que você vê isso? Geralmente eles conseguem, né, vagas na área de formação ou são contratações aleatórias? Como que você também vê essa questão? Eles têm uma autonomia ou você não... Eles realmente, assim, têm que ser subordinados ali? Como que é essa parte? Cara, muito legal essa pergunta. Eu, alguns anos atrás, eu fiz um recrutamento de seleção para vaga de PCDs, porque eu estava estancando essas lacunas na empresa. E uma área X, ela não tinha pessoa com deficiência. Eu falei, poxa, eu vou lá num gestor e eu vou conversar com ele. Era uma gestora na época. E a gestora falou para mim, poxa, Luiz, mas pessoa com deficiência... E ela não sabia que eu sou deficiente. Até porque quem olha para mim fala, poxa, ele não é deficiente. Por quê? Porque ainda na cabeça do ser humano, a deficiência é visível. Se o cara é cadeirante, ele é deficiente. Sim. Se o cara não tem um membro, um braço ou a perna, ele é deficiente. Agora, se a deficiência da pessoa não é visível, você não é deficiente. Exatamente. E essa gestora, Ed, falou dessa forma pra mim. Ah, Luiz, mas trabalhar com deficiente é ruim, né? Nossa. Foi. Eu falei, mas por que é ruim? Aí você já foi pra se aprofundar, claro. Mas por que é ruim, né? Ah, porque deficiente é ruim, porque ele fica faltando, porque ele tem que ir no médico, ele tem que cuidar da deficiência dele, e aqui minha área é uma área muito corrida, e um dia que falta uma pessoa faz diferença pra gente. E eu falei, poxa, mas você não sabia? Eu sou deficiente. Em 2019 eu fui eleito o melhor RH a nível Brasil da empresa. E ela tomou um susto, ela falou, porra, você é deficiente? Eu falei, sim. O que você tem? Eu falei, poxa, eu enxergo da vista. Eu sou monocular. Que nem aqui, Ed, eu tô conversando com você agora, eu tô vendo só desse copo pra cá. Sim. Aqui a tela eu não tô vendo, eu só vou ver a tela se eu virar. Agora eu tô vendo a tela. Sim. Mas se eu tô reto aqui pra você, daqui ó, pra cá eu não enxergo. Sim. Então, entende? Ela, poxa, não sabia. Eu falei, pois é. Tá vendo como que é? É uma coisa cultural, né, Luiz? As pessoas, elas têm o hábito de apontar, né? Como você falou, o deficiente Exatamente. é aquele que tá na cadeira, né? Então Que não tem um membro. Exato, como você comentou mais cedo também. O encurtamento de um osso, por exemplo, torna a pessoa PCD também. E é uma coisa que, assim, eu acho que é uma coisa que é pouco difundido, né? Entre as pessoas. E até pegando esse gancho... que foi uma pergunta bem interessante, né? Que a gente tinha falado com relação a médicos. Quando a empresa contrata um PCD, ela tem aquele conhecimento que aquela pessoa ela tem que se cuidar, que ela precisa ir no médico, né? Que talvez ela tenha ali que ir no médico até com mais frequência do que uma pessoa que não é PCD. As empresas, elas têm esse entendimento, elas liberam os PCDs para ir no médico com tranquilidade, ou é uma coisa que não é bem vista nas empresas? Muito bacana, mas ao mesmo tempo a resposta ela vai vir sarcástica, porque
A gente escuta do gestor, ó, fulano, gestor, amanhã eu tenho um médico tal, porque é acompanhamento e assim se assado. Mas você vem, né? Mas que hora? Demora muito lá? O mais você vende é uma imposição, né? Acaba sendo imposição. Mas você vem. Você vem, né? Se você falar que não vem, né, Luiz, é uma coisa que pega, né? Não, mas você vem, né? Não, mas demora muito. Sim. Dá tempo de você voltar? Porque a gente tem aquela demanda. O cara não tá preocupado com você, pessoa com deficiência. Ele não está. Estão romantizando muito isso na internet. Nossa empresa é uma empresa que preza pelas pessoas LGBT, raças, etnias, pessoas com deficiência e parará e parará. Mentira. É mentira. Eu vi uma postagem de uma empresa que ela postou assim, Ed. O Comitê Executivo LGBT, pessoas com deficiência, raças, etnias e não sei o que mais. Só pessoas brancas de olhos claros. Caramba. Eu não vi um deficiente, não vi um representante negro, não vi um representante LGBT. Não vi. Ué, mas que comitê diverso é esse que não tem ninguém pra representar nada ali? Então, pessoal, é uma grande mentira. Isso é mentira. Não ocorre isso nas empresas. Como diz o ditado, é presente pra inglês ver. Essa é a verdade. E não se existe. você até analisar, né, Luiz, é só a gente olhar o LinkedIn, né? No LinkedIn, aquela rede profissional. Aí você olha algumas fotos de empresas, de companhias, e você olha lá, e eu fico observando. Eu falo, deixa eu ver se tem um PCD nessa relação. E eu vejo que não tem. Tem as pessoas de pé, algumas agachadas para caberem todos na foto, mas você não vê, né? Pelo menos eu, nos últimos meses, não tenho visto isso. Então, é uma coisa realmente assustadora. A gente vê que o PCD ele não está no ambiente, por exemplo, de um departamento específico. Ele vai estar numa área de produção, alguma coisa do tipo estoque. Exatamente. O LinkedIn, ele é um grande teatro. Repito, o LinkedIn é um grande teatro. Por quê? Nós vemos inúmeras vagas lá. Olha só, Ed. Esses dias postaram uma vaga lá de analista de recrutamento e seleção sênior. Eu, fui lá na vaga. Falei, deixa eu dar uma olhada. Me cadastrei. Mandei meu currículo. Aí o RH me retornou 5 dias depois. Essa vaga já foi fechada. Falei, poxa, mas vocês abriram no dia tal, no horário tal no LinkedIn. No mesmo minuto eu respondi, vocês me deram um feedback. E agora, 5 dias depois, tá falando que a vaga foi fechada. Mas vocês, tudo bem, ok. Mas vocês fecharam a vaga com uma pessoa com deficiência ou não? Sim. Aí a resposta veio. Essa é uma informação interna. Quer dizer, aí uma você pessoa não sem tem... deficiência. Exatamente. Então a gente sabe que isso pode acontecer, né, Luiz? Claro que acontece. Claro que acontece. Isso é muito claro. E ainda, pessoal, nós não sabemos onde vai parar. A gente vê muitas empresas. Eu vi empresas onde a participação de lucros para o gestor, para o gerente, ele bater a meta dele, para ele ter o lucro, a bonificação dele gorda no próximo ano, é uma contratação de uma pessoa deficiente. Cara, isso é meta? Ou seja, é como se fosse uma bonificação, né, entre aspas, vamos assim dizer. Quer dizer, contratar uma pessoa com deficiência é meta? E eu já vi gestoras falar, poxa, mas é deficiente? É negro? Cara, porque se for deficiente negro, estourei. Como sério? Se fosse uma compensação. Sério? Eu ouvi, cara. E o meu colega do lado, trabalhava na mesma baia aqui, assim, e ele olhar pra mim assim e falar, rapaz, se for deficiente e negro, estourei. Gente. Um absurdo. Como pode, cara? É um absurdo. E Luiz, assim, pegando esse gancho, né, esse gancho que a gente tá falando, assim, de pessoas, de empresa e tudo mais, como que a pessoa com déficit ela é tratada no ambiente corporativo, né? Existe uma diferença? Como que é isso? Como que você vê, né? Existe essa diferença? Essa pessoa, ela é tratada assim, cara, é muito complexo. É uma pergunta muito complexa. É claro que não são todos os gestores. Eu tive uma gestora, cara, minha primeira gestora de recursos humanos. Ela é uma pessoa sensacional, me tratou muito bem, mas eu tive outras gestões em outras empresas que se a pessoa tem uma certa dificuldade em algum tema, caramba, de novo, Ed. Poxa, Ed, mas eu já te expliquei. Caramba, meu, mas
Eu tenho que mostrar pra você novamente? Mas nós não fizemos isso ontem. Qual que é a sua dificuldade? Agora, examinem vocês aí. Esse tipo de pergunta que os gestores fazem para a pessoa que tem uma certa dificuldade de interpretar ou de aprender uma determinada função, ela entra como assédio moral ou não, dessa forma? Essa é uma questão e tanto, né? Porque se você analisar... Então, Luiz, na verdade a gente vê que assim, as empresas é como se elas não tivessem uma certa paciência, né? Também entender a dificuldade do PCD, né, Luiz? Exato. E assim, não é que o PCD tenha que ser tratado de forma diferente, não. Ele tem que ser tratado de forma igual como todos os outros. Exatamente, né? Isso. Mas é aquela questão, eu acho que a pessoa às vezes ela não se preocupa, né? Esse mundo corporativo tá muito corrido, todo mundo corre, todo mundo faz isso, faz N coisas, e eu acho que realmente falta um pouquinho disso, né? Da pessoa ter um tato e saber como que ela vai tratar, né? Também ali. Ele não quer ser tratado de forma excepcional, diferente dos outros, mas no mínimo tem que ser numa linha reta, né? Sabe aquele velho ditado? Trate o seu colega de trabalho da mesma forma que te trataram no seu primeiro dia. Sim. Porque no primeiro dia, cara, são 1000 flores. Sim. Né? Todo mundo te abraça. Relacionamento novo, né? Você sai, todo mundo que te convida pra almoçar. Você tá com dúvida? Ô, fulano, deixa eu falar. E aí, você tá com dúvida aí, cara? O que você precisar pode me chamar, o que a gente mais ouve, né? Passam-se um mês, cara, acabou aquele relacionamento, é como se fosse um término de casamento, né? Acabou. Exatamente. Né? E, então, é mais ou menos isso. Eu acho que é exatamente bem colocado o que você disse. As empresas estão tudo muito corrido, é tudo muito urgente, tudo muito rápido, mas a gentileza, o carinho, não existe mais. Sim. E Luiz, até pegando esse gancho, né? Por que essa rotatividade, né, de PCDs? A gente já falou sobre diversos assuntos, né? Eu acho que essa rotatividade é um clã de ações, situações que muitas vezes o PCD passa pelas empresas e ele acaba sofrendo, né? Então eu acho que ao meu ver é isso, eu acho que ele acaba, de certa forma, ficando pesado, né? Com tanta coisa, com tanta coisa ruim que acaba acontecendo, tantos problemas, dificuldades, que a gente está falando de diversas coisas aqui, mas a gente também tem a questão da dificuldade, às vezes, de locomoção do PCD também, né, Luiz? Porque o PCD ele também tem a questão de locomoção, que aí é uma outra questão que vai envolver estrutura de cidades, né, de municípios e tudo mais. Ele já tem, de certa forma, uma dificuldade para se locomover. Aí eu fico pensando, imagina também ter essa rotatividade. De repente ele está no emprego, não era aquilo que ele pensava, de repente ele sai, né? Como que é essa rotatividade hoje nas empresas? A rotatividade, ela é consideravelmente grande, porque entra no mérito, salário. Esse é o primeiro mérito. Um analista X ganha 1.500 a mais do que o analista PCD. Esse é o primeiro mérito. Sim. Nas empresas são assim, não todas, mas algumas empresas são assim, sim. Não adianta vocês maquiarem, romantizarem, porque vocês sabem que é assim. Ponto 2. Benefícios. Cara, os benefícios das empresas estão absurdos. Você imagina, o cara é contratado para ganhar R$ 1.800. Ele usa o convênio que é coparticipativo. Ele faz um exame, já desconta, ele já paga o convênio e ainda ele paga o exame que ele foi fazer. Já paga a coparticipação daquilo. Sim. Esse é o segundo tema. Terceiro, VR e VA do cara. Extremamente baixo. A empresa paga lá R$11 por dia. R$11 por dia ele não consegue tomar um café e comer um hot dog. Não dá pro cara almoçar. Tem diferença, Luiz, até curiosidade, de valor de benefício de um PCD para um funcionário que não é PCD, é o mesmo valor? Por lei tem que ser o mesmo. Contudo, a gente vê aí, né, em alguns recrutamentos e inserções aí, você tem direito ao VRX a partir do terceiro mês. Ou seja, no primeiro, segundo e terceiro mês, o cara recebe R$11. No quarto mês, ele recebe 29. Ué, naqueles 3 meses ele não almoça? Exatamente. Entende? Não faz sentido. Mas você recebe os R$29. Entende? Porra, mas e aí? Onde que eu vou almoçar, então? Sabe? Não faz sentido. Então, tem um leque de coisas absurdas que fazem, sim, ter essa rotatividade. O assédio moral. Você não fez ainda? Você não conseguiu? Qual que é o seu problema? Qual que é a dificuldade? Por que isso? Por que aquilo? Tá precisando de ajuda, né? É uma pergunta até que, tipo, você não fez, você tá precisando de ajuda? Exatamente. É uma coisa até que intimida, exatamente. né? E aí, o que aconteceu? Você não fez por quê? Precisando de ajuda aí? É mais ou menos isso, né? Sim. A tonalidade que te ouve é dessa forma. Sim. É exatamente isso, Ed.
Tá bem. Luiz, a última pergunta que eu vou te fazer hoje, vou até fazer aqui com a nossa fichinha bonitinha, né? Virada aqui. Eu posso contratar, Luiz, um PCD por decisão minha? Sabe, de repente eu tô ali, eu quero dar uma força, né? Eu, de repente, conheci pessoas ali numa vaga. Eu posso contratar um PCD por decisão minha, autônoma minha, ou eu tenho que pedir autorização para alguém? Como que funciona isso hoje? Pode, não só pode, como deve. É muito bacana, assim, vocês contratarem, estimularem isso. Vocês podem contratar pessoas com deficiência, sim. Tem muita gente capacitada, sim. Lógico, tem alguns abatimentos de impostos. Então, isso serve como uma tratativa. Lógico, ele tem que fazer todo aquele procedimento do exame admissional, ver qual o número do CID, que é o dele, se de fato aquele CID se encaixa na pessoa com deficiência ou não. Então, tudo certinho, ele pode trabalhar sem problema algum. É claro que tem várias áreas aí onde você pode alocar um cadeirante, onde você pode alocar uma pessoa visual, uma monocular, uma surda, enfim, não somente em chão de fábrica, não somente em telemarketing, não somente em auxiliar, coordenação, supervisão, gerência. Nós temos inúmeras pessoas deficientes com graduações, com pós, pessoas extremamente dominantes no assunto. Então pense nisso aí. É isso, Luiz. Luiz, bom, para mim foi perfeito, pessoal, mais uma vez aqui, né, direto no assunto. Queria agradecer aí pela participação de vocês. Vocês vão estar mandando mensagens pra gente. A gente vai colocar tudo certinho pra vocês, tá? Luiz, obrigado. Tá? Valeu, obrigado Ed. pelo convite. Pessoal, Obrigado pelo apoio aqui, aí. Né? Foi um papo descontraído, super tranquilo. Espero que vocês tenham gostado, vocês estão assistindo a gente. A gente fez isso aqui pensado com muito carinho para todos vocês. E vamos preparar para os próximos aí, né? Esse é o primeiro, né? E se Deus quiser, virão muitos mais aí, né? Vamos ver se o dono do canal me chama. Mas é isso, pessoal, tá bom? Queria agradecer muito a participação de todos vocês. Mandem perguntas na nossa DM, nosso direct. Podem mandar pra gente que a gente vai estar respondendo vocês e trazendo até também o resultado nos próximos também podcasts que a gente estiver trazendo pra vocês. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Agradeço a todos vocês, todas as participações, as mensagens que recebemos aí no Instagram, no WhatsApp. Muito obrigado por tudo. Acompanhe o nosso canal aí, teremos muito mais assuntos direto no assunto, porque sem romantizar nada. Grande abraço para todos. Um beijo, um carinho do Luiz Nava aí. Até a próxima, hein? Valeu, pessoal.